A paz do Senhor. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Líder do brasileiro, dá licença. Amém. Mais um palmeirense aí, ó. O fogo pode apagar lá, mas não apaga aqui não, né, irmão? Vocês entenderam? Fogo apaga lá, mas não apaga aqui não. Brincadeira, tá, Tintol? Gente, quero te convidar a orar. Sabe, estar na presença do Senhor, é isso aí, irmão. Tem uma frase que eu gosto muito: crente que é crente ri até sem os dentes. Porque estar com Cristo é isso, irmão, é ser feliz. Quem está feliz aqui neste domingo? Agora, se tivesse sem ar-condicionado, você estava triste, não dava? Que tá um calor, né, irmão? Eu falo, quando a pessoa criou o ar-condicionado, o Espírito Santo estava no ouvido dela falando: coloca isso, porque quente é no inferno. Para os meus filhos, não. Porque Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Sabe, mas o diabo ele tenta nos distrair com coisas poucas. E não é o calor que vai distrair nós, não. Porque o ar está trincando. Tem uns careca aí que está sofrendo, né? Meu Deus. Feche os teus olhos, ore comigo. Senhor Deus Pai, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome por este domingo abençoado. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse calor, mas louvamos pelo ar-condicionado. Ah, Senhor, nós cremos, Senhor, que essa noite o Senhor vai continuar sendo especial, porque é o Senhor que está aqui, e nós não viemos aqui para adorar o homem, mas para cultuar o Teu santo nome. Louvores que foram entoados, palavras que foram ditas, Senhor, nós abraçamos, nós declaramos, ó Deus, que toda honra e toda glória é para o Senhor. Ah, Deus, que nossos ouvidos, Senhor, esteja ligado nos céus, que não haja distração dos nossos olhos, nem da nossa mente, que o diabo, Senhor, não tenha, Senhor, achar brecha, porque nós fecharemos agora em nome do Senhor Jesus. Nenhuma distração, nada daquilo que possa nos impedir de alcançar aquilo que o Senhor está preparando para nos entregar, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Que eu não atrapalhe o Seu Espírito Santo do Senhor falar com a Tua igreja, que eu não venha, Senhor, atrapalhar aquilo que o Senhor quer dizer para a igreja, que eu venha ser um canal daquilo que o Senhor tem preparado para nós, que possamos receber e sair daqui cheio da graça, do Espírito, do Teu poder, da Tua unção, da libertação. Assim nós cremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar para abrir em Lucas capítulo 8, versículo 22. Amém? É bom demais, irmão, estar de volta, porque eu só estava falando inglês nos últimos dias. Dá licença, tá? Né? Tocha. Quem encontrou e vai para o céu diz amém. Quem não encontrou, mas vai para o céu também te espera. Relaxa, irmão, vamos todo mundo para o céu, em nome de Jesus. No livro de Lucas, capítulo 22, capítulo 8, versículo 22, inicia assim: aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra banda, ou algumas versões vão dizer para outra margem do lago, algumas outras versões vão dizer do mar, e partiram. Quem disse isso? Jesus. Navegando eles, Jesus adormeceu. O louvor foi isso aqui, cantou o louvor, não foi? Eu não vou cantar não. O louvor falava: sou eu, dono do mar, se eu cantar, eles vão me levar para o louvor de vez. Navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e este enchia-se de água, colocando-os em perigo. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, vamos... Vocês estão acompanhando a leitura aí, irmão? Vamos perecer. Ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria das águas, estes cessaram e se fez bonança. Então disse-lhes: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem, e eles lhe obedecem? Calma, vou te convidar agora para você ir lá em Mateus,
Mateus capítulo 14. Consegue colocar aqui na tela? Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para outra. Enquanto despedia a multidão, despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali sozinho. O barco estava no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Algumas versões está escrito pavor. Jesus, porém, logo lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas sentindo-se o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estende a mão. Preste atenção nessa frase, imediatamente. Jesus estende a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Então os que estavam no barco se aproximaram e adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Querido, nós vemos aqui duas situações, duas histórias diferentes. Dois momentos que Jesus passou com os discípulos. Eu estava pensando sobre essa mensagem, buscando sobre algo. Aí o Ismael me perguntou assim: Joab, qual o tema da mensagem? Eu não sou muito apegado a tema. Aí eu falei: vamos lá, a tempestade que salva, a tempestade que cura. Mas eu lembrei que os discípulos passaram pela mesma situação duas vezes. Aí eu me perguntei: quando a tempestade acontece duas vezes? Quando o raio cai duas vezes no mesmo lugar, que tem aquela frase, né? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas quando a tempestade, ela se repete, quando aquele processo que você está vivendo se repete, irmão, quando a gente passa por algo difícil na vida, a gente quer passar por aquilo, não quer voltar mais a viver aquilo, amém? Mas a gente esquece muitas vezes que a fé não transforma as coisas difíceis em fáceis. A fé não vai transformar as coisas difíceis em fáceis, ela vai transformar coisas impossíveis em possíveis. A fé vai transformar o impossível em possível, não o difícil ficar fácil. Simplesmente isso. Mas no momento da tempestade, quantas vezes nós esquecemos disso? Porque só sabe a dor de uma tempestade quem passa pela tempestade. Meu irmão, vai ter coisas que eu vou contar para você, você vai falar: mas isso aí, né? Isso aí é fichinha para mim, porque eu não sei a dor que você passou, não sei a tempestade que você viveu. Tem barcos que vai estar só você e Deus, mais ninguém. Mas tem barcos que vai estar você e mais uns 13, mais uns 12, mais uns 11. Tem tempestade que ela é muito íntima, só sua. Muitas vezes você vê pessoas sorrindo, brincando, se divertindo, mas e o coração dela? Como está ela? Dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Quando ela entra debaixo do chuveiro, só ela e seus pensamentos. Que tempestade ela tem sofrido naquele momento que só ela e os pensamentos dela estão ali, mas ninguém atrapalhando. São tempestades que muitas vezes nós não vemos, nós não percebemos, mas o vento está batendo na casa da pessoa. A água está entrando no barco da casa da pessoa, mas ela está aqui rindo, feliz. Mas por quê? Porque ela às vezes sabe, ela percebeu que ela não está só. Sabe, passar por tempestade é algo que nós não queremos e não desejamos, mas é algo que é necessário.
É algo que todo mundo vai passar, seja pequeno, grande, bonito igual eu, feio igual você, não importa. Vai passar, sabe? Vai chegar no momento da sua vida que você vai perguntar por quê? E repara que hoje mesmo tendo Google, quantas vezes você sai de casa? A gente estava viajando agora, irmão. Todo dia antes de sair de casa, no dia antes a gente olhava o tempo, como é que vai estar amanhã? Como é que vai estar amanhã? Parecia a porta dos infernos, todo dia era 38 graus aquele lugar. Mas hoje a gente tem a facilidade de saber o que vai acontecer amanhã. Mas a tempestade, ela não avisa a intensidade, como ela vai vir, onde você vai estar. Porque você pode até planejar, amanhã vai chover, vou fazer assim, 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 assim. Aí do nada você precisa mudar seu caminho. Um dia, eu trabalhava em Vila Velha, morava na Serra, ou vice-versa, não me lembro mais. Mas só sei que eu fiquei parado na Norte e Sul, mais ou menos umas 4 horas. Foi uma das maiores tempestades que já teve aqui no Espírito Santo. Ficou tudo alagado, irmão, tudo alagado. Eu fiquei parado lá, e pela graça do Senhor Jesus, estava sozinho no carro, que eu olhava para o 507 do lado e ficava com dó. Lotado. Cada tempestade que a gente vai passar, vai sofrer, às vezes vai ser em momentos inesperados. Porque eu e você, se pudéssemos escolher o que passar, o que sofrer, meu irmão, vamos ser sinceros, se Deus colocasse aqui para mim e para você, olha só, Joabe, é necessário você passar por uma prova, está aqui a lista, aqui, eu escolho o que você quer. Eu ia pular câncer, eu ia pular AVC, irmão. Eu tive AVC hemorrágico. Você ia escolher AVC hemorrágico? Tá doido, não ia escolher AVC hemorrágico não. Eu ia escolher aqui, ó, perder R$100, pã. Eu vou escolher aqui, ó, trupicar e dar um glória a Deus, pá, bater a canela e dar aleluia. Eu ia escolher só tempestade suave, irmão. Eu não ia me direcionar para aquilo que eu sei que ia me fazer sofrer. Eu não ia me direcionar para aquilo que ia me fazer, que? Chorar. A tempestade, ela vem de repente, mas eu e você devemos entender que tem tempestade que nos colocamos e tem tempestade que Jesus que nos coloca. Aí é diferente, irmão. Quando Jesus diz para os discípulos, vamos para o outro lado, para outra margem, há uma ordem. Jesus já sabia o que ia acontecer? Sim ou não? Sim. No primeiro momento, os discípulos, o que eles fazem? Partiu. Vamos, o mestre está dando uma ordem, nós iremos. Vai lá, entra no barco. Quem já andou de barco e sabe como é que o negócio é maravilhoso. Fica aqui, ó. O negócio é você olhar para o horizonte. Você olhou para uma... Padrão, irmão, você vai gofar. Se você não está acostumado, se não é pescador nato, você vai passar mal. Jesus fala, entra no barco, vamos para outra margem. No primeiro tempestade, quem estava no barco com os discípulos? Jesus. Onde ele se encontrava dentro do barco? Na proa. Jesus estava fazendo o que? Dormindo. Se Jesus estava dormindo porque ele estava cansado, se ele estava cansado, teoricamente os discípulos também estariam cansados, porque é carne. Jesus estava lá pregando, falando, ministrando, entrou para o barco e começou a navegar. Preste atenção, a Bíblia diz que no meio da navegação, quer dizer que o começo do processo foi tranquilo. Preste atenção. Quantas vezes eu e você iniciamos um processo que Jesus nos colocou em direção e está tudo tranquilo, está uma beleza. Fala, Pai, eu vou para outra margem porque o Senhor mandou. E se o Senhor mandou, tem algo muito bom para mim lá do outro lado. E aí estamos ali na tranquilidade do mar. Imagina aqui comigo, irmão, os discípulos lá, só. Vamos, Pedro, deita aí, Pedro. João, todo amoroso. Pedrinho, se acalma. Coloca esse TDAH para baixo, filho. Vamos ficar tranquilo. Aí Lucas já falou, Lucas, imagina o Lucas escrevendo. Olha só, Lucas, ele foi médico, ele foi discípulo. Alguém sabe, Lucas foi discípulo? Foi discípulo? Agora, como Lucas escreve todas essas histórias? Porque Lucas é detalhista. Preste atenção, imagina Lucas escutando a história de que ele ouviu. Aí colocando bem assim, Jesus dentro do barco, Jesus dentro do barco. O mar agitado, o mar o que? Agitado, estrondoso, cabuloso. Porque Lucas era detalhista. Aí dentro do mar, irmão, o que começa a acontecer? Agitar as ondas. Quem não está acostumado com o que acontece quando as ondas agitam? Você se levanta. Jesus continua fazendo o quê? Meu irmão, se eu estou dentro de um barco, a onda começa, a primeira coisa que eu quero fazer é pular, mas pular eu vou morrer, porque não vai ter como continuar lá, não vou aguentar nadar muito tempo.
Há um desespero entre os discípulos, mas Jesus continuava dormindo. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês: aquela mesma fé que torna coisas impossíveis impossíveis, parece que ela desaparece no nosso desespero. Porque aquela mesma fé que nós temos no desespero, parece que ela some por algum motivo. Sabe qual? Quando estamos na tempestade, nós ficamos agitados. Já reparou quando acontece algo ruim para nós ficamos numa agitação danada? Quando o dia dá ruim, uma reunião não sai certo, uma entrevista de emprego não dá certo, uma prova que você estudou, dá aquele branco, e não colei, peguei vocês. Porque assim a vida nos leva a tomar decisões em momentos difíceis. Então eu imagino quando as ondas estavam altas, Jesus tranquilaço, os discípulos por um instante esqueceram quem estava com ele era Jesus. Eles se desesperaram. Olha o que a Bíblia diz, que eles ficaram apavorados. Sabe por quê, irmão? Aquele ambiente de tranquilidade que ele estava percorrendo virou ambiente de morte. Um ambiente de tranquilidade, porque Jesus mandou atravessar para outra margem do mar, virou ambiente de morte. Como assim? Porque se aquele barco vira, se água entra dentro do barco, o que aconteceria com eles? Eles morreriam. Então o que era bonança, o que era tranquilo, virou ambiente de morte. E ambiente de morte é pesado, é triste. Você já foi para um hospital? Você já viu o ambiente de hospital? Quantas vezes você vai no pronto-socorro, irmão, você vê a cena assim que fica assustado. Eu lembro quando eu fiquei na UTI. A UTI é um ambiente de morte, é impressionante aquele lugar. Eu lembro que até brinquei com o médico, estava na UTI, acho que tinha 14 boxes. Cada dia morria um, eu falei, me pula, está quase chegando aqui. Veio uns 3 assim, eu falei, leva lá para o 14 de novo, porque o 14 já passou. Mas irmão, a vida tem que ser leve, irmão. Eu tento levar a vida mais leve possível, até na UTI, o meu médico fala, mas como assim está sabendo? Eu falei, cada hora passa um tampado, não é à toa. Eu falei, já contei 3, tem 14. Eu fiz a matemática, irmão. Eu repreendi, toda hora passando, eu repreendi, em nome de Jesus. Mas o ambiente de morte é um ambiente pesado, é um ambiente de dor. E o ambiente de morte, irmão, nos faz ficar desesperado, nos faz a não tomar decisões corretas. Porque vamos ser sinceros, se você está dentro do barco, uma tempestade, sabendo que aquele que está dentro do barco é o dono do mar. Mas os discípulos não haviam uma experiência com Jesus naquele ambiente de morte. Havia outras experiências com Jesus, mas no ambiente de morte eles ainda não haviam passado, onde a pele deles estava em risco. Uma coisa é eu ver a sua pele em risco, irmão. Eu vou orar por você, vou clamar por você. Ó Deus, abençoa ele, cobre ele está lá, papai. Ó, está quase indo. Agora quando chega em mim, eu falei, meu Deus, sou eu, pai, o seu filho querido. Oh pai, o senhor sabe quantos filhos para o senhor, irmão? Eu sei porque eu passei por isso dentro de uma UTI, irmão. Não tinha um dia que eu abri meus olhos e agradecia a Deus dentro da UTI, porque era mais fácil meus olhos permanecerem fechados do que abertos dentro daquele lugar. Então todo dia que eu acordava, eu falei, Deus, obrigado, pai. Mas aí, vamos acelerar o processo, porque está tenso. Porque o ambiente de morte nos faz o quê? Entender que não suportamos a dor. Mas aí a Bíblia diz que não há fardo que eu e você não possa suportar, que Deus possa nos dar. Preste atenção, mas o ambiente de morte nos faz esquecer disso. Os discípulos de boazaça, do nada, pá, aí Jesus, porque quem está cansado ronca, né? Não é apneia, é ronca. Imagina o Jesus, do nada. Jesus dormia no barco para mostrar que ele, como Deus, tinha o controle de tudo. Mas do nada, mestre, você não está vendo que estamos perecendo, que estamos morrendo? Berraram, irmão. Sabe por quê? O desespero bateu na porta. E que a Bíblia diz que Jesus se levantou e foi falar com quem? Falou com os discípulos? Falou com a tempestade. Jesus não olhou para os discípulos. A Bíblia não fala que Jesus chegou assim,
Presta atenção, querido, fica de boa. Jesus olhou para a tempestade e fala: tempestade, acalma, para agora. A Bíblia diz que assim, imediatamente a tempestade cessou, a bonança chegou. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? A minha fé, a sua fé antecipa a bonança do Senhor. A minha fé, a tua fé vai antecipar as bonanças do Senhor na minha casa, na tua empresa, na tua escola, onde você colocar as plantas dos teus pés. A tempestade pode estar ultrapassando a sua cabeça, mas a minha fé, a tua fé vai fazer com que os céus recebam uma ordem e vai chegar a bonança antecipada. Mas como assim já antecipada? Se você não faltou a quinta série, a sexta série, algumas aulas igual eu, nós aprendemos que toda tempestade tem um começo e tem um fim. A tempestade não é para sempre. A tempestade não vai ser constante, não vai passar 365 dias do ano ali chovendo, derrubando tudo. A tempestade, ela tem o momento de iniciar e de acabar. O interessante sobre a tempestade, que mesmo que eu e você nos preparamos para ela, nós não temos controle sobre ela. Tem uma tempestade que é tão pesada que eles colocam até nome para elas, né? Não sei o que, Ninho, não sei o que lá, Katrina. É isso mesmo? Se o Jorge falou, eu acredito. Então, o primeiro pensamento que nós temos, que a tempestade do nosso grande problema é tentar controlar ela. Repara que o homem é natural, irmão, é natural do homem. O homem tem o poder de proteção, aquele senso de proteção, não é? Está dentro da sua casa, escuta um barulho, o homem, vai mulher, não. Alguns mulheres eu acho que é isso mesmo, tá? Misericórdia. Na casa é diferente, irmão, eu falo, vai Laura. Porque os anjos acampam ao redor das crianças. Porque é isso, irmão, o homem tem um senso de cuidado, de responsabilidade. Tem alguns policiais aqui, irmão, é diferente, irmão. Se eu fosse polícia, irmão, pelo amor de Deus, segura nós, tá? Deixa eu contar um testemunho aqui, ó. Eu morava aqui numa certa casa, entraram dentro da minha casa, levaram minha bicicleta. Irmão, sorte daquele cara que eu estava dormindo a noite toda. Porque se eu tivesse visto, eu ia entrar um desespero, gente. Misericórdia. Mas o homem tem esse senso de segurança, já reparou já? Que o homem, ele quer ser o cara. Ele quer mostrar para a mulher que ele é o alfa. E às vezes ele tem tempestade, irmão, que a família está passando, que o homem tem que entender, a esposa tem que entender. Se Jesus está no barco, é só esperar o momento certo do Espírito Santo de Jesus agir. Mas quantas vezes nós casamos, tem casamentos, passa 3 anos, irmão, da lua de mel, tem um demônio dos infernos que fala: você vai passar pela crise dos 3 anos, vai para lá, Satanás. É porque você não passou pela crise dos 6 anos, vai para lá, demônio, que crise dos infernos, nada. Quem já viu essa frase? Espera a crise dos 6 anos para você ver. Espera a crise do quê? Meu irmão, nós estamos quantos anos de casado, vida? Vai aguentar a crise até o Jesus voltar. Seja crise que for, tá doido? Se eu casei, você casa também, irmão. Segura essa pedrada aí, tá? Jorge está casado, que não é você para casar. Recebe essa, irmão, em nome de Jesus. Aí eu quero dizer para você, quantas tempestades a gente passa, está destruindo tudo, está acabando tudo. Eu não tenho mais o que fazer. Já me preparei para ela, fechei as janelas, fechei todas as brechas possíveis. O que me resta? Controlar a tempestade? Impossível. O que me resta? Buscar aquele que é dono do mar, que é dono do vento, que tem a palavra, que a última palavra é dele. Aí eu falo: Jesus, eu me preparei para tanto, Jesus, mas agora chegou no momento, Senhor, que para mim não dá mais. A água bate na porta da minha casa, está querendo destruir meu lar, mas em nome do Senhor Jesus eu não vou permitir. Eu creio que através da minha fé a bonança vai chegar antes do tempo. E quando a bonança chega antes do tempo, meu irmão, o que a Bíblia diz aqui? Que os discípulos falaram: verdadeiramente ele é filho de Deus. Uou! Passei pela tempestade, ela não é para sempre. E se ela não é para sempre, glória a Deus. Passei por ela, vida que segue. Agora é verão, vamos aguentar esses 40 graus aí na nuca.
E vida que segue, irmão, só alegria. Do nada, a tempestade que se repete. Porque nós esquecemos por um momento que tudo que Jesus faz é permissão dele, porque ele quer que nos aproximamos mais dele. Porque quando nós estamos na bonança, querido, a facilidade de nos afastarmos de Jesus é maior. Já percebeu isso? Quando a doença bate na nossa porta, não, você ora como nunca orou antes. Quando o desemprego bate na sua porta, você ora por emprego como nunca orou antes. Quando você se acidenta com o seu carro, fala, meu Deus, quer que a seguradora possa liberar. Irmão, você ora, você busca Jesus de uma maneira intensa. Sabe o que eu aprendo? Aquela tempestade que é necessária e a tempestade de aprendizado. Quando a tempestade repete, é necessário não esquecermos o que passamos antes. Porque, irmão, as coisas não podem ficar da mesma maneira que são depois de passar de uma tempestade. Como assim, Joabe? Eu não devo mudar a minha essência depois que estou na bonança. Porque quando Jesus estava comigo no barco, o mar estava revolto, eu clamava, Jesus, 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 você não está vendo que vamos morrer? Aí está tudo bonança, eu falei, Jesus, domingo que vem eu vou lá se dar, hein? Vou tentar orar essa semana com a minha família lá, mas assim, se der um tempinho, eu te coloco na roda lá, abro a Bíblia lá, mas se não der, você me entende que está correria, né? Porque é muita benção. Preste atenção, o sucesso está levando muitas pessoas para o inferno. O sucesso tem afastado muitas pessoas de Deus, levando para o inferno. O sucesso tem colocado as pessoas em um patamar que elas esquecem que maior é Deus. Sem Deus elas não são nada. Elas podem conquistar toda a prata, todo o ouro, mas quando Jesus voltar, se elas não estiverem aos pés da cruz, aos pés de Jesus, o sucesso vai para o inferno junto com ela, sem fazer nada. É aí que a gente tem que entender. Se eu alcancei meus objetivos, eu tenho que colocar, Jesus, és tu, acima de todas as coisas. Essa casa não é minha, pertence ao Senhor. Esse carro não é meu, pertence ao Senhor. Este emprego não é meu, pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. O Senhor me deu o direito de controlar, de administrar. Mas se estiver atrapalhando, meu Pai do céu, fique à vontade. Ei, irmão, quantas vezes pedimos ao Senhor isso, aquilo, Ele entrega. A primeira coisa que a gente fala é, não dá tempo de fazer as coisas para Deus. Não dá tempo para isso, não dá tempo para aquilo. Mas você está, como é que está lá na empresa? A empresa, eu estou promovido, agora eu sou já chefe, agora eu já sou isso. Mas e na igreja? A igreja eu tive que entregar o cargo tal, na igreja eu já não pude mais fazer aquela visita. O presídio, é que eles fiquem presos lá. E os doentes? Os doentes vão mandar uma oferta. E as orações para as viúvas? Deixar as viúvas quietas. E a alimentação para os órfãos? Pera aí, manda o Pix. Meu irmão, as promessas do Senhor podem até te alcançar, mas se você afastar do Senhor, as promessas do Senhor irão se afastar de você. Porque chegar lá não é fácil. Porque quando Jesus dá ordem, vamos atravessar o mar, entra no barco, aí que eu e você devemos entender, o processo é o caminho do mar, mas para chegar lá, vou ter que ir cortar o mar. Aí Jesus manda fazer isso de novo, presta atenção, se igual com o caso dos discípulos, Jesus vai lá, dá o sermão, fala, olha só meninos, entre no barco, atravesse para outra margem do rio que eu vou ali orar. Meu irmão, eu fico pensando nos discípulos, eu era muito curioso no lugar deles, eu falei, como assim a gente vai, você vai ficar? Porque Jesus fala, entra no barco, atravessa, que eu vou aqui orar. Os discípulos, eu fico imaginando, conjecturando, viajando na maionese, eles falando, rapaz, está dominado, Jesus falou, vamos fazer. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, o que começou? Uma tempestade de vento. As tempestades podem ser diferentes, mas o sofrimento pode ser igual. Começou uma tempestade de ventos.
Preste atenção. A tempestade se repetiu. Há quantos tipos de tempestade? Vento, furacão, chuva forte com vento, granizo. Não é granito, é granizo, não é isso? Quando eu era criança eu falava, pai, está chovendo granito. Meu pai falava, meu filho, volta para a escola. Tem mais qual tipo de tempestade? Ali do furacão. Tem aquelas que fazem o tsunami, né? Vem água levando tudo, né? Que é o terremoto e tal. Como é que é, Jorge? Achei que estava dançando, Jorge, aqui, ó. Mas são tipos de tempestade que cria o mesmo ambiente da primeira tempestade. Qual foi o ambiente da primeira tempestade? Um ambiente de morte. Se coloca no lugar dos discípulos, dentro do barco, atravessando por outra margem. Ninguém desconfiou, irmão? Eu fico fazendo, rapaz, Jesus deve estar... Ele não vai fazer isso não, vai? Não é possível que ele está planejando tudo de novo, que a gente já sofremos tanto da última vez. Aí eu fico imaginando o Pedro malucão. Rapaz, entra logo aí, rapaz, tá maluco, rapaz, Jesus mandou, rapaz. Vambora, rapaz, Jesus, é ordem, vai. Porque Pedro era agitado, Pedro era tipo Jorge, irmão. 320, pá, top. Aí João era igual o Ederson, João. Irmão, Jesus falou, tá falado. Não quer assim não. Era duas versões completamente diferentes. Mas na hora do desespero eu fico com Pedro, meu Deus do céu, e João, Jesus, de novo, pai. Você me ama tanto, eu te amo tanto, a gente é tão colado. Mas preste atenção, Jesus estava onde quando a segunda tempestade aconteceu? Estava no monte. O que ele estava fazendo? Orando. Vamos olhar agora com os olhos carnais. Mas Jesus não viu, meu irmão. Se Jesus não viu, o Espírito viu em carne, porque ele estava no monte. O monte é acima do nível do mar. Então eu fico imaginando Jesus. Não está na Bíblia não, tá, irmão? Misericórdia, tá? Eu conjecturando, porque, irmão, a minha cabeça é uma Netflix. Eu começo a ler a Bíblia, eu começo a viajar na maionese. Falei, rapaz, se Jesus está no monte, está orando, os discípulos estão lá no mar, deve olhar assim, ele, eita, esqueceram tudo que eu ensinei. Olha o desespero de Pedrinho. Porque Pedrinho era apavorado. Porque eu vou te falar, todo sanguíneo, irmão, é tirado, é corajoso, mas é medroso. Vamos ser sinceros aqui para nós. Ele tem aquele medinho guardado lá dentro. Eu sou sanguíneo, irmão, sei o que eu estou falando. Lembro meu da época de trânsito, quando alguém implicava, eu sua sorte que eu não tenho tamanho para te encarar. Porque sanguíneo, irmão, é tirado, mas sanguíneo é medroso. Sanguíneo é medroso, irmão, ao nível extremo. Porque sanguíneo fala que faz, vai fazer, mas não faz nada. Olha o sanguíneo ali, ó, se revelando tocha aqui, ó. Rapaz, um dia um sanguíneo chamado Rodney, que eu não vou falar o nome, chegou lá em casa nervoso, batendo na mesa. Por que eu vou fazer assim? Vou fazer assado. Eu, vamos lá, ele. Assim que eu me acalmar. Lembra disso, Ingrid? Duvido que ele lembra disso. Fez nada, irmão. Porque sanguíneo é isso, a gente só quer se expressar, a gente só quer falar, a gente só quer desabafar. Então eu fico imaginando Jesus no monte, vendo os discípulos passar pelaquela mesma situação. Aí me vem um pensamento. Eu no lugar deles falava, gente, cadê Jesus dessa vez? Porque na primeira tempestade Jesus estava no barco. Na segunda tempestade deve que eles olharam para o lado, para a esquerda, para a direita. Aqui vocês perceberam que o mestre ficou? Então se o mestre ficou, o que vai acontecer? Meu irmão, o que eles devem ter batido de desespero? Se o mestre ficou, agora já era. Agora não tem o que fazer, Pedrinho. Os discípulos se esqueceram por um momento que eles não serviam o homem terreno, mas serviam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os discípulos se esqueceram por um momento que o mesmo homem que acalmou o mar na primeira tempestade, que deu a ordem para eles entrarem no barco. Então eu vou dizer para você nessa noite: se Jesus te direcionou para algo, para ministério, para profissão, seja o que for, se foi Jesus que apontou, entre nesse barco, crie a coragem, porque do outro lado você vai chegar. Não se esqueça disso.
Não se esqueça por nenhum momento, a ordem não foi dada pelo homem terreno, mas sim pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi uma ordem dada pelos céus, e quando Deus dá ordem, o céu se cala para obedecer a ordem de Deus. E naquele instante de desespero, o que é que me acontece? Vamos lá, me ajuda aí, irmão. Bate o desespero de estarem sozinhos. Quantas dores vivemos no nosso dia a dia e nos sentimos sozinhos? Quantas pessoas estão do nosso lado, estão em depressão, ou princípio de depressão, se sentindo sozinho, amargurado, triste, abandonado, até mesmo por Deus. Um sentimento que o diabo quer colocar, sabe por quê? Porque o diabo já está condenado. O diabo sabe que para ele não há mais volta. O diabo sabe que ele já, Zé Fininho, foi. Qual é o desejo do nosso maior inimigo? Que eu e você nos esquecemos que aquele que é fiel para cumprir infinitamente mais sobre a minha vida, sobre a sua vida, e acima de todas as coisas, nos dá aquilo que mais desejamos, sonhamos, que a nossa salvação é Deus. O diabo quer fazer com que eu e você nos esquecemos que a ordem de estarmos caminhando para o outro lado da margem não foi dada por ele, mas sim por Deus. O diabo quer colocar nas nossas cabeças: ei, você está sozinho nesse barco. Aquele que te direcionou não está perto de você. Olha para o lado, busque ele na sua visão. Você não vai ver ele, você só vai ver o mar revolto por causa dos ventos que estão ao seu redor. O diabo é isso, ele é sujo, irmão. Ele não se esquece da condenação dele. Por isso ele quer que a gente se esquece que nós somos e temos direito à salvação eterna. Então, por um momento, os discípulos se sentiram sozinhos mais uma vez. Eu entendo que Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para ensinar aos discípulos uma coisa: que dependente de onde os olhos deles estejam direcionados, se eles estão seguindo a ordem do mestre, eles nunca estarão só, mesmo que não veja. Eu e você nunca estaremos só, mesmo que nos sentimos só, mesmo que sejamos cercados de amigos. Eles estavam lá em 12, e ainda assim se sentiram sozinhos. Mesmo que você esteja cercado de pessoas e ainda se sinta sozinho, não se esqueça: quem te direcionou para o caminho certo foi Jesus. Mesmo que seus amigos não te entendam, sua família não te compreenda, quem te direcionou foi Jesus. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: você não está só, é eu que estou contigo, é eu que dei a ordem, é eu que te coloquei nesse barco. Se você está navegando por águas que eu direcionei, você jamais estará sozinho. Aí nós entendemos: quanto mais difícil for, mais perto Jesus está. Quanto mais difícil for, mais perto Jesus está. Como assim? Se você perceber, o próximo passo dessa história do desespero, quem vem andando sobre o mar? Jesus. Jesus vem em direção aos discípulos, mas a Bíblia diz que havia perto deles outros barcos. Se há outros barcos em volta dos barcos de discípulos, então o ambiente de morte é muito grande. Porque um barco vai lá, perde 12, mas outro barco perde 12, perde 12, perde 10, perde 8, perde... Olha o ambiente de morte pesado que eles estavam vivendo naquele momento. Olha o ambiente que eles estavam vivendo de morte. Mas Jesus vem em direção aos barcos dos discípulos. Aí nós entendemos que o medo nos leva a perder aquela mesma fé. Aquela mesma fé que nos ensina que o impossível se torna possível. Porque o medo exagerado nos cega. Não estou dizendo o medo, irmão, do dia a dia, não. Eu estou dizendo o medo, aquele medo profundo que só algumas pessoas sentem, ou você sentiu uma vez na vida, sei lá. Aquele medo de você não dar certo no trabalho, não dar certo, meu casamento não vai dar certo, os meus filhos não vão dar certo, aquele filho que eu criei com tanto amor e carinho me está dando tanto trabalho agora.
Ah, esse casamento que eu sonhei tanto, já está na metade do casamento, pai, não é aquilo que eu imaginava, a vontade é de abandonar tudo. O medo nos faz tomar decisões precipitadas. O medo nos faz nos direcionar para caminhos inversos. O medo nos faz ir para decisões não estabelecidas por Deus. E isso, irmão, nos faz tomar decisões erradas, que as consequências vêm através das minhas escolhas, não daquilo que Deus preparou para mim e para você. Porque quando a tempestade se repete, a gente às vezes pode até se sentir já vacinado. Tá doido? Vem fácil. Já estou vacinado. Isso aí vai ser fichinha. Mas quando a gente percebe que é muito maior do que imaginamos, do que vivemos anteriormente, o desespero bate. Porque na primeira tempestade Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tímidos? Por que tens pouca fé? E na segunda tempestade a gente percebe que eles esqueceram disso. Eles viveram, irmão, a mesma história duas vezes, com a mesma pessoa, com as mesmas pessoas em sua volta. Quantas vezes as pessoas que estão em nossa volta não vão nos ajudar? Quantas vezes, irmão, as pessoas que estão do nosso lado não vão nos ajudar? Às vezes não é nem porque ela quer, irmão, porque elas não têm o domínio da tempestade, elas não têm o controle sobre aquilo que estão longe da mão dela, da mesma forma que está longe da sua mão, da minha mão. Tem coisas que nós devemos entender, que não é para nos direcionarmos a tentar fazer aquilo que não fomos levantados. Quantas vezes, irmão, meu sonho, irmão, estou brincando não, meu sonho, eu já sonhei. Vou te contar um que já contei aqui no altar. Quando eu acordei na UTI do AVC, eu falei: Deus, é agora. É agora o que, Jabe? Agora que eu vou cantar que nem passarinho. Você fez cirurgia na minha garganta. Vou começar a louvar, tal, não sei o quê. Mas eu não posso me esquecer para aquilo que eu fui levantado. Aqui aquela que minha esposa falou brincando: não, cuidado para você mudar para aquilo que o Senhor te levantou. Meu irmão, quantas vezes a gente se precipita tomando decisões erradas e nos direcionamos para lugares errados que Deus não quer que a gente esteja lá. Quantas vezes, irmão, nós abandonamos o propósito dos céus para viver o propósito da nossa carne. Quantas vezes nós precisamos tomarmos decisões que nos levam para o meio do redemoinho. E aí a gente pensa: Jesus, eis-me aqui de novo, Pai. Sabe, aquele mesmo cara que errou lá atrás, errou de novo. Você me perdoa? Aí Jesus te olha com aquela cara de pai. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Não, eu amo a minha filha, de verdade. A minha filha é tudo para mim. E eu vou ser pai de novo, então meu filho vai ser tudo para mim também. E só entende sentimento de pai quem é pai. Conversa com um adolescente, irmão. Conversa com um adolescente: rapaz, é porque você não entende o seu pai, porque meu pai não me escuta. Eu falei com meu pai que eu vou para casa de fulano. Fulano é filho de fulano, que é filho de ciclano, mas meu pai disse não. O que você fez? Eu fui para dentro do meu quarto. Mano, porque jovem é isso, irmão. Jovem não vai entender o sentimento de pai quando for, só vai entender quando for pai. Mãe só vai entender quando for mãe. Então tem batalhas e guerras que só vamos entender quando nós passarmos. A minha filha me deu uma lição hoje, irmão, ó, que eu fiquei assim, babacado. Eu dei R$100 para ela, que ela se comportou na viagem, não deu trabalho nenhum, glória a Deus. Quem tem filho sabe, quando não tem, dá trabalho. Porque eu vou te falar, irmão, abre um asterisco aí rapidinho. Eu fiz uma viagem, irmão, dos sonhos, mas eu só via gente revoltada com o filho. Irmão, a gente foi nos parques aí, que é o sonho era o nosso sonho. Mas eu vi um pai lá bem assim: bate foto, menino. Tem brasileiro naquele lugar, né? Lembra desse casal? Bate foto, você vai voltar aqui quando? Você nem sabe quando você vai vir aqui de novo. Eu não quero foto aí. Bate foto, menina. Aí bateu foto, menina. Eu não queria essa foto não, mas... E a Laura, irmão, me surpreendeu. A Laura foi maravilhosa, porque eu sou chato, irmão. Eu não gosto de aparecer em foto, mas eu amo foto. Aí eu dei R$100 para a Laura. Falei: Laurinha, você está merecendo R$100.
tal, não sei o que. Aí ela, foi antes de ontem, né, amor? Ela, pai, eu vou pro shopping, pai, eu vou comprar bebê reborn, ela não sabe de nada, né, irmão? Eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, pai, eu vou comprar isso, pai, não sei o que, pai. Eu falei, isso aí, minha filha, o importante é ter fé. Deus multiplica esses 100 mil, 2 mil, pá, não, pai, não sei o que. Aí ela saiu com a minha mãe ontem, eu dei 40 reais para ela, não, pai, não precisa porque eu tenho 100. Aí minha mãe pagou tudo para ela, voltou com 100. Aí hoje ela chegou bem assim para a mãe dela, mãe, eu posso dar os 100 reais de oferta para a igreja? Aí eu só ouvindo de longe, né? Ela, sabe, mãe, porque a gente tem que ajudar na construção. Foi isso, né, mozinho, né? Que a gente tem que ajudar na construção. E é muito melhor de comprar presente, né? Aí eu falei, rapaz, mas cheio de orgulho, irmão. Estufei o peito ali, ela. Porque qualquer coisinha pega o cartão do pai, né, mãe? Mas onde eu quero chegar com essa história? Vocês vivem, não é com vocês, né? Preste atenção onde eu quero chegar. Quando nós temos a certeza de quem é o nosso pai, quando a gente tem a convicção que o nosso pai está ali para suprir as nossas necessidades, meu irmão, a gente vai olhar para o lado, para a esquerda, para a direita e falar, aquilo que eu desejo, se for da vontade do meu pai, vai chegar até mim. Porque eu posso até passar pela tempestade, mas eu conheço o pai que eu tenho. Porque nós temos que ser como criança, nós temos que ter a visão da criança, olhar para Deus e dizer, Deus, eu posso até falhar com você, eu posso até teimoso às vezes com você, eu posso até dar umas retrucadas ali, ô cara, mas eu jamais quero me esquecer que você é meu papaizinho, que você é meu papai, é você que cuida de mim, você que supre minhas necessidades, é o Senhor que está comigo 24 horas por dia. Sabe, irmão, nós passamos uma tempestade agora há pouco tempo. A tempestade bateu na minha casa 2 vezes. Eu passei por um AVC em 2019, não foi, amor? E pela glória de Deus, minha esposa está grávida de novo. Nós vamos fazer um exame. Deixa eu compartilhar com vocês esse testemunho. Nós vamos fazer o exame do nosso filho. É mofo o quê, amor, que nós lá? Não é, eu errei. Como é? É morfológica, não sei o que, no cal. Entramos naquele ambiente de hospital. Irmão, me perdoa, mas eu não gosto de hospital. Me perdoa você que trabalha no hospital, porque eu sei que eu sofri naquele lugar, mas eu também sei da minha vitória dentro daquele lugar. Nós entramos dentro daquele ambiente, irmão. O médico sentou lá, fez aquilo, tal, não sei o que, não sei o que lá. Ele criou um diagnóstico sobre o nosso filho. Eu e a Ingrid entramos dentro do nosso carro chorando. Irmão, dá vontade de chorar, porque nós choramos copiosamente dentro do carro. A gente fala, Deus me perdoa, pai, mas nós não aceitamos isso que o médico colocou aqui nesse exame. Meu filho vai vir perfeito. O médico colocou que meu filho teria uma doença tal, não sei o que. Eu falei, não vou aceitar, Jesus. No exame saiu lá que não havia desenvolvido o osso do nariz dele, o osso nasal. Meu irmão, naquele certo momento eu confesso para você que a minha fé, ela ficou abalada. Porque o que me restava era chorar dentro do carro. A minha esposa chorando, nós chegamos dentro de casa, chorando, mas chorando muito. Isso foi numa quinta-feira, numa sexta-feira. Chorando demais. A Laura sem entender nada, a gente tentando segurar as lágrimas, a Laura sem entender nada. Compartilhamos com a minha irmã a situação, não contamos para ninguém, começamos a orar. No domingo nós viemos aqui para a igreja, irmão, eu vou te contar algo para você. Não queria ter vindo. A minha vontade era ficar dentro do meu quarto, falando, mas por que isso, pai? Não lembra do que eu te falei, como a gente faz como filho? A gente às vezes joga na cara do pai. Deus, eu faço tudo certinho. Eu faço isso. Quando alguém precisa, eu faço isso. Por que disso? Porque quando a tempestade bate pela segunda vez nas nossas costas, a gente por algum momento esquece que a nossa fé é que torna o impossível o impossível. Eu vim para a igreja, irmão, no domingo. Chorei na igreja, nossa, meu Deus do céu. O irmão estava falando de oferta, que porque eu quero trazer oferta. O irmão falou que que deu um recado aqui, eu chamo por recado, irmão. Porque, irmão, as nossas estruturas, quando a gente passa por tempestade, elas ficam abaladas. Acabou o culto, a gente procurou o pastor, chamamos o Rodney, fomos para dentro do gabinete, contamos tudo. Irmão, eu tenho um exame, irmão, para te mostrar isso, as imagens. Meu irmão, nós choramos, e o pastor começou a orar junto com o Rodney dentro do gabinete aqui, ó.
nós te pedimos agora em nome de Jesus, todos os ossos, eles possam crescer, eles possam se estabelecer. Não aceitamos hemadura. Pastor, orou, irmão. Eu nem escutei a oração dele direito, que só chorava, porque nem a gente chora, parece que o ouvido tampa, né? Já percebeu isso? Eu já sou surdo do esquerdo, tampou o direito, fiquei muito surdinho. Eu sou surdo por causa do AVC, tá, irmão? Não fale comigo do lado esquerdo. Não é que não estou te ignorando. Choramos. Na segunda-feira, irmão, você tem que ir com a cara de paisagem para o trabalho. E a dor aqui dentro. Nós tínhamos marcado para que dia, amor? Na segunda mesmo, né? 3 horas da tarde. Fiquei no escritório até as 2. O irmão daqui me mandou um louvor que eu vou te falar, tá? Me destruiu por dentro. Cadê? Acho que foi a Cássio. Tem gente que vai perceber a sua dor, irmão, e vai ser usada por Deus. Ele nem sabe disso, mas ele mandou um louvor, eu coloquei dentro do meu carro. Deus falou comigo de uma maneira sobrenatural. Ele dizia no louvor mais ou menos assim: eu sei que você está passando, eu que permiti você passar por isso. Você vai testemunhar o Deus que eu sou na sua vida mais uma vez. Aí eu me perguntei: mas Deus, 2 vezes, pai? Eu já falo que o Senhor fez por mim, o Senhor me levantou da cova. Nós vamos para esse exame, irmão. Nós fomos para um exame particular, fora do plano de saúde, porque o médico, o nosso médico, quando a gente mandou o exame para ele, ele foi muito solícito. Ele falou: Ingrid, eu não posso mentir para você. Vamos fazer mais uma vez esse exame, porque esse exame não tem como errar. Esse exame, você tem que se preparar para o que vai vir. Nós não aguentávamos por dentro, irmão, porque a tempestade bate na nossa porta. Irmão, a gente deixa de ser aquele pai super-herói, aquele cara corajoso que quer defender a família. A gente desaba, porque a gente percebe que é só Jesus para fazer o sobrenatural na nossa vida. Porque não estava mais na minha mão a tempestade. Eu não tenho como controlar a tempestade. A tempestade, eu não tenho poder sobre ela para falar: calma, tempestade, ela vai me ignorar, vai passar por cima de mim e vai me levar. Aí o médico, o nosso médico falou assim: olha só, eu vou conseguir a melhor médica para você, é no particular. Eu falei: doutor, não quero nem saber, doutor, quanto é que é, me fala aí. Ele ligou para isso tudo no final de semana, irmão. A gente passou 3, 4 dias da nossa vida pesado, ele nos ajudando, esse médico, um médico maravilhoso, obstetra. Ele ligou para ele estava no sítio dele, sei lá. Ele ligou para a médica que estava viajando. Aí a médica disse: manda ela lá na segunda-feira. Meu irmão, nós fomos caminhando para aquele lugar, me perdoa que eu falo agora, mas derrotados. Mas como assim, Jabe? Eu achei que você ia falar. Eu falei: não, irmão, eu não fui lá assim: nós vamos sair daqui com a nossa vitória. Não, irmão, eu estava indo derrotado, porque eu estava derrotado. Eu recebi palavra profética do Tocha, do pastor, mas ainda assim me sentia derrotado, porque eu não podia fazer nada. Era o meu filho. Qual a consequência que meu filho teria sobre os meus pecados, sobre as minhas dores? Porque ele não tinha nada a ver com isso. Eu pedi: Deus, não permita que o diabo toque na vida do meu filho por erros que eu fiz, que eu cometi. Eu repreendo, eu jogo por terra agora em nome de Jesus tudo aquilo que possa estar sobre a vida dele por culpa minha. Eu não vou permitir isso. Mas fui derrotado, não chorando. Entramos lá na recepção. Aí lembra do que eu te falei do pai que quer ser eu? Falei: relaxa, Ingrid, está tudo certo, mas por dentro destruído. Porque uma mãe, só um sentimento de mãe, sabe? A mãe já é mãe ali, ó. O pai só é pai quando você pega no colo. Mas lembra que eu te falei que a nossa fé transforma a bonança antes do tempo. Eu falei: Deus, me permita, Pai, mais uma vez ver a tua graça, o teu espírito sobre o meu lar. Entramos dentro daquele ambiente. A médica simpática demais, mas também o valor que ela cobrou, eu ficaria simpático também. Me perdoa, mas eu tenho que falar isso. Entramos dentro daquele ambiente, e ela calada, dava vontade de dar um murro naquela mulher, tá? Deus me perdoe. A gente contou toda a história para ela: fica tranquilo, papai e mamãe, tava mexendo lá. Ela: não, o seu médico me explicou tudo. Pá, médico. Eu falei: meu Deus do céu, essa mulher não vai falar nada. Eu tenho filmado, irmão. Eu tenho aqui a filmagem aqui, ó. Eu estou filmando tudo. Falei: e aí, doutor? Ela: não, tá tudo, fica tranquilo. Eu falei: não, doutor, eu quero saber da nareba, o osso nasal, que aquele médico colocou como diagnóstico. Ela: não, fica. Aí falou. Antes dela falar, a gente pôde ver que nosso filho era perfeito. Eu olhei para a tela assim, eu falei: Ingrid, fica calma, nosso filho está perfeito. Preste atenção, irmão.
Vou te contar um milagre de uma maneira mais concreta. Eu não sei assim tecnicamente, mas quando você não tem o osso nasal, tem vários tipos de doença que pode ter. Fizemos exame na sexta-feira, irmão, alta tecnologia, mesmo padrão, irmão. Fizemos exame na segunda, aquilo que não foi visto na sexta apareceu de cima a baixo. Aquilo que não existia, por uma ordem do céu, passou a existir. Você está entendendo o que eu estou te falando? Aquilo que não existia, quando o céu recebeu a ordem, passou a existir. Saímos de lá dando glória, aleluia. As pessoas sem entender nada, eu falei: igreja, eu não quero saber o que eles vão falar. O meu Deus é fiel para cumprir, fazer o impossível, que para os homens é impossível, Deus faz. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé, chamar o louvor. Santo és o teu nome, Jesus. Quando a gente passa pela segunda tempestade, podemos até esquecer de certas situações, mas não podemos esquecer quem nos colocou lá. Jesus vai em direção ao barco, quem vem até ele: se és tu mesmo, Jesus, me leva até você. Pedro, como eu te amo, Pedro. Eu gosto de Pedro demais, irmão. Como é que é? De verdade, eu imagino Pedro muito Rodney, irmão. Nem eu. Imagino Pedro assim, barbudo, né? Sem formosura. Bem, assim, bem Rodney mesmo. Mas eu imagino Pedro numa unção tão grande. Porque Pedro não era ousado à toa, porque ele era ousado porque ele sabia a quem ele servia. Não, porque a gente não é ousado pela nossa posição, irmão. A gente é ousado porque a gente sabe o Deus que a gente serve. A gente não é ousado em declarar porque o poder está em nós, porque o poder está nele. A gente é ousado porque Deus permite que as tempestades se repetem, porque Ele está tratando medo, depressão, angústia, dor, solidão. Deus trata da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser. E quando Pedro vai até Jesus: Deus, eu quero fazer como Pedro, Pai, ter essa coragem de encarar, Pai, aquilo que parece ser impossível. Quando Pedro vai até Jesus, ele se desvia o olhar de Cristo, ele começa a afundar. Ele começa a clamar mais uma vez, e a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu as suas mãos. Você conhece a história? Onde eu quero entrar? Quando Pedro se direcionou até Jesus, ele estava com muita fé, muita fé. Ele falou: rapaz, quem está ali é o cara que eu conheço, é o meu mestre. Quando Pedro viu Jesus, Jesus falou: vem até mim. Pedro, ele foi cheio da unção, ele foi. Mas por um instante ele se distraiu, aí que eu quero entrar com esse ponto. Ele se distraiu com o que estava em sua volta, os seus olhos saíram da direção de Jesus. Irmão, é normal, por algumas vezes, a gente desviar nosso olhar. Porque o diabo, ele quer isso, ele quer nos distrair. O que não é normal é a gente esquecer de pedir socorro. Porque lembra aquilo que eu te falei? O diabo sabe da condenação dele, mas ele sabe que nós temos um Pai que, quando nós pedimos perdão a Ele verdadeiramente, de verdade, fala: Deus, me perdoa, Pai, porque eu errei contra Ti, eu desviei o meu olhar de Ti, Jesus. Ele sabe quando a gente começa a pedir perdão: Pai, eu te peço perdão porque eu atrapalhei as Tuas bênçãos chegar até mim. O diabo sabe quando a gente começa a pedir a Jesus: Deus, eu te peço perdão porque sou eu que sou falho, foi eu que desviei o meu olhar de Ti. O diabo sabe quando a gente confessa ao Senhor verdadeiramente, Ele vai estender as suas mãos para nos resgatar imediatamente. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, eu não sei pelo qual deserto você passou, está passando, se está se repetindo, não, irmão. Eu quero que você se lembre nessa noite quem é o dono do mar, quem é o dono do vento.